Oi pessoal, meu nome é Thaís, sou gastropediatra, fui convidada para participar aqui do Maio Roxo Virtual e falar um pouquinho com vocês sobre a doença inflamatória intestinal na faixa etária pediátrica. Então, as doenças inflamatórias intestinais são caracterizadas por uma inflamação crônica do trato digestivo, acometendo principalmente o intestino, representadas pela doença de Crohn, retocolite ulcerativa e uma pequena parcela pela colite indeterminada ou não classificada. São doenças progressivas, de etiologia multifatorial, principalmente fatores ambientais e genéticos. Tem vários estudos que apontam que há a possibilidade de que a alimentação, condições higiênicas, a urbanização e o uso excessivo de antibióticos podem contribuir para uma resposta imune inapropriada. Isso explicaria o grande aumento da incidência e prevalência em todas as faixas etárias nas últimas décadas em todo o mundo. Cerca de 25% dos pacientes são diagnosticados antes dos 18 anos de idade e estima-se uma incidência em 7 a 10 crianças para cada 100 mil. As crianças apresentam pior extensão e gravidade da doença em comparação com os adultos pelo comprometimento do crescimento e desenvolvimento, e estima-se que quanto mais precoce é o início dessa doença, eles podem apresentar uma pior resposta ao tratamento convencional. Elas podem ser classificadas por faixa etária, então a forma pediátrica abrange quando o período de início da doença se dá entre 10 e 17 anos, ela pode ter início precoce entre 6 e 10 anos e início muito precoce abaixo dos 6 anos. Quanto mais cedo se dá o diagnóstico, é necessária uma investigação complementar para afastar doenças que podem estar relacionadas, por exemplo, imunodeficiências, então se faz necessário a realização de sequenciamento genético e exoma. A maioria dos pacientes pediátricos apresenta inicialmente diarreia e dor abdominal. O sangramento retal é mais comum na colite ulcerativa, enquanto perda de peso e parada no crescimento é mais comum na doença de Crohn. Manifestações extraintestinais podem ocorrer, por exemplo, no envolvimento articular, úlceras orais, manifestações cutâneas, hepáticas, podem até mesmo ser uma apresentação inicial da doença. Os sintomas eles tendem a exacerbar numa fase de recaída, de progressão da doença, e podem desaparecer numa fase de remissão. Agora, falando um pouquinho mais específico de cada uma das três doenças, na doença de Crohn, a inflamação pode acometer uma única área, geralmente o íleo, como pode acometer o cólon de uma forma segmentar ou pancolônica, assim como o esôfago, estômago, duodeno e cavidade oral. O períneo deve sempre ser avaliado porque a presença de fissuras, abscessos e fístulas nessa região aumenta muito a chance de ser doença de Crohn. Na faixa etária pediátrica é fundamental o acompanhamento do crescimento e nos adolescentes o acompanhamento dos caracteres puberais. Na retocolite ulcerativa, a forma típica acomete de forma contínua o reto e o cólon. Em pacientes adultos é mais frequente, em geral menos grave, já em criança tem um acometimento muito mais extenso com comprometimento nutricional importante. E a colite indeterminada ou não classificada é quando os achados histológicos não são típicos nem de doença de Crohn nem de colite ulcerativa. E em pacientes pediátricos pode ser uma manifestação inicial e também podemos mudar de diagnóstico conforme o avançar do acompanhamento. O diagnóstico então é feito com base numa anamnese bem feita, no histórico do paciente, exame físico e sempre complementado com exames laboratoriais, endoscópicos e de imagem. Alguns exames não invasivos podem aumentar a probabilidade de uma doença inflamatória intestinal, como por exemplo a calprotectina fecal. Vários estudos correlacionam o aumento da calprotectina com a presença de inflamação da mucosa intestinal, confirmada por colonoscopia e histologia, o que faz a utilização dela importante também para auxílio do diagnóstico e monitorização do tratamento. Os pacientes com suspeita de doença inflamatória intestinal sempre devem fazer endoscopia digestiva alta e colonoscopia, com coleta de múltiplas biópsias, porque é a histologia que faz o diagnóstico definitivo. Em relação ao tratamento, antes de iniciarmos, devemos identificar alguns fatores. A apresentação da doença, se ela é inflamatória, estenosante ou fisturizante, principalmente na doença de Crohn. Extensão da doença, então que partes que ela acomete, e a atividade da doença. Os objetivos do tratamento em crianças e adolescentes não se limitam apenas à melhora dos sintomas, mas também acompanhar de perto esse tratamento com foco na cicatrização da mucosa para garantir uma resposta sustentada e menores chances de complicações.
A nutrição enteral exclusiva é recomendada como tratamento de primeira linha na indução da remissão de crianças com doença de Crohn ativa. Consiste na oferta de forma polimérica, de 6 a 8 semanas, de preferência por via oral, mas se necessário pode ser complementada também por sonda nasoenteral. Com relação ao tratamento medicamentoso, algumas medidas iniciais devem ser tomadas, como atualização do calendário vacinal, solicitar raio-x de tórax, PPD, sorologias virais e tratar parasitoses. Na doença de Crohn, a medicação inicialmente mais utilizada é a azatioprina e na retocolite ulcerativa a mesalazina. Os corticoides, se utilizados, devem ser por curto período de tempo e sempre com retirada gradual por causa dos efeitos colaterais. Naqueles pacientes córtico-dependentes, devem ser utilizados imunobiológicos. Nesse caso, o infliximab seria a droga escolha. Em alguns casos, a gente precisa otimizar a dose e diminuir o intervalo das medicações. O ideal seria a gente fazer a medição dos níveis plasmáticos, mas isso nem sempre é possível porque é um exame muito caro. Então, para concluir, um aspecto fundamental é a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar para dar assistência ao paciente, à família, por todas as repercussões clínicas, às vezes acometendo mais de um órgão e sistema, também com acompanhamento de suporte nutricional, de aspectos comportamentais, sociais e também aspectos em relação ao tratamento farmacológico e a adesão desse paciente num tratamento de longo prazo, né? Então, espero que tenha ficado claro. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada pelo convite e até a próxima.